A nossa família de comentários exegéticos continua crescendo. Já tínhamos 10, estão aqui na lista, na ordem dos livros da Bíblia, e chegou o 11º, o comentário de Juízes e Ruth, de Daniel Block. Daniel Block é um dos mais conhecidos, renomados autores de comentários do Antigo Testamento. Ele nasceu, cresceu numa fazenda menonita no norte da província de Saskatchewan, no Canadá. E a sua criação, sua formação e começo de caminhada da fé cristã foi, olha só, numa igreja Irmãos Menonitas. É claro que o meu coração bateu mais forte quando eu descobri isso. Ele estudou em várias instituições, logo cedo adotou o lema de Esdras, dedicou-se a estudar a palavra de Deus, a praticá-la e depois a ensiná-la. Estudou em grandes escolas, como na Universidade de Saskatchewan, depois numa universidade em Erlangen, na Alemanha, fez o seu mestrado no Trinity, nos Estados Unidos, e o seu doutorado na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Ensinou em várias instituições, grandes instituições, encerrando o seu trabalho de ensino no Wheaton College, onde se aposentou em 2017. E, claro, escreveu muito, vários comentários de livros do Antigo Testamento, que ele prefere chamar de Primeiro Testamento. E, para nossa alegria, claro, o comentário de Juízes e Ruth. Tive o prazer de conhecer esse comentário no meu primeiro semestre de doutorado no seminário Trinity, que o professor adotou como livro-texto de Juízes. E aí, para nossa alegria e do povo cristão no Brasil, né, estamos lançando como Edições Vida Nova este comentário agora em português. O livro de Juízes, o autor divide em 4 partes. A introdução, os primeiros 2 capítulos, depois o cerne, a trama principal do livro dos capítulos 3 a 16, e o clímax, infelizmente um clímax invertido, nos capítulos 17 a 21. Agora, os destaques que eu quero dar não é para essa divisão, e sim para alguns aspectos do livro de como o Daniel Block escreve um comentário. Ele faz um estudo muito bem fundamentado, aprofundado da exegese do texto, deixando inclusive todas as notas técnicas para as notas de rodapé. O texto, o corpo do texto fica muito fácil de ser lido. Agora, o mais importante na maneira em que ele escreve o comentário é aquele trecho de implicações teológicas e práticas que ele coloca no final de todas as sessões um pouco maiores do livro. O tema que ele enxerga como sendo o tema do livro de Juízes, ele coloca aqui na página 42, dizendo assim: o tema do livro é a canaanização. Você ouviu bem, não é canonização, muito pelo contrário. É a canaanização da sociedade israelita durante o período de assentamento. Ou seja, em vez de Israel eliminar o mal, ser luz para as nações, bênção para todas as famílias da terra, Israel se amoldou aos padrões dos cananeus, ou seja, né, é isso que ele chama de canaanização da sociedade israelita. E qual é, então, o objetivo que ele enxerga no livro de Juízes? Ele diz que o objetivo do autor de Juízes, ao expor esse problema, é acordar a sua própria geração. Daniel Block entende que esse livro foi escrito na época do rei Manassés, primeira metade do 7º século a.C., no Reino do Sul. Um rei extremamente perverso. E por isso, esse autor entende que precisa chamar a sua geração ao despertamento. Como eu falei, o autor traz o texto e as verdades do texto de Juízes para nós hoje, principalmente naquelas sessões que ele chama de implicações teológicas e práticas. Por exemplo, uma aqui, na página 191, quando ele diz, e já traz, né, conecta com o sinal de canaanização dos cristãos de hoje, e das práticas e das instituições de hoje, quando ele diz: a dependência de procedimentos empresariais seculares e das metodologias das ciências sociais na igreja
aumenta à medida que a piedade e a espiritualidade entre os líderes diminuem. Né? Que paulada! Eu conversei com o tradutor do livro, o nosso colega e competente Arthur Wesley Duke, e ele levantou alguns elementos de destaque do livro. Quero citar só dois dos que ele levantou aqui. Um deles é que toda a sociedade da época israelita começou a considerar o mal uma coisa normal, ou seja, o mal estava sendo normalizado, né? E aí ele diz que esse tipo de situação vai levar, inevitavelmente, ao desastre, quando Deus e as considerações teológicas não são levadas a sério, isso leva ao desastre. E a segunda questão que ele levanta, o livro de Juízes termina dizendo que não havia rei em Israel. E Daniel Block, o autor, pergunta, mas eles precisavam de fato de um rei como os outros povos? O problema é que eles não queriam o rei de cima. Né? Para continuar fazendo o mal, né, o povo não precisa de um rei para liderá-los por esse caminho. Eles são muito capazes de pecar por conta própria. É muito interessante observar na Bíblia que o livro seguinte ao de Juízes é o de Ruth. Ele começa dizendo assim, na época dos juízes. É possível acontecer algo de bom na época dos juízes? Pois é, o autor vai ressaltar o que o autor de Ruth faz em relação a isso. Ruth é um drama em 4 atos. Tem várias cenas em cada um desses atos. E o autor, o Daniel Block, nos ensina a extrair de um livro histórico significado, ensinamentos para nós hoje. Né, de textos didáticos até textos líricos, é fácil você entender o significado perene, né, para a caminhada toda da igreja cristã. Mas e de livros históricos? E ele ensina a fazer algumas perguntas, o que o livro ensina sobre Deus, sobre o povo de Deus, sobre a caminhada individual, sobre as condições da época. E ele aplica 2 dessas perguntas à situação de Ruth, do livro de Ruth. Uma delas, uma pergunta é, o que nós aprendemos do livro de Ruth sobre Deus? E é muito interessante observar que a característica básica de Deus realçada em Ruth é a sua bondade, aquela palavra hesed no hebraico que pode significar bondade, amabilidade, lealdade, fidelidade. E é isso que a gente vê em Deus. Não só em Deus, o que nós podemos aprender no livro de Ruth sobre o povo de Deus. É quando diz que o povo de Deus vivia na prática essa amabilidade, bondade, lealdade e fidelidade, ao contrário da época dos juízes. Vejam que é possível, em meio a uma geração muito má e perversa, haver pessoas que transbordam da graça de Deus, da bondade de Deus. Daniel Block diz em um texto curto que ele escreve sobre a sua vida que o que ele mais gosta de fazer para arejar a cabeça, para descansar um pouco, é cuidar do seu jardim, da sua horta. Porque ele diz é um privilégio poder criar um paraíso em miniatura no pequeno canto do mundo que Deus nos colocou para morar. Deus nos deu a graça e a missão de cuidar desse jardim, dessa horta que é o povo de Deus. É verdade que há muitas situações tristes acontecendo, há uma canaanização, infelizmente, acontecendo entre aqueles, né, entre o povo que se chama pelo meu nome. Mas graças a Deus que hoje também há Noemis, há Boazes, que travasam e transbordam da bondade de Deus para que novas Ruths sejam recebidas, cuidadas e que elas possam ter vida completa e transbordar dessa vida por gerações sucessivas. Esse comentário é uma ferramenta extremamente útil para aprendermos essas lições dos livros de Juízes e de Ruth, a cuidar do povo de Deus, a extrair e extirpar as ervas daninhas e a regar e cuidar das muitas Ruths e Noemis e Boazes
para que continuemos servindo a Deus com fidelidade. E Deus nos abençoe no estudo, na prática e no ensino da palavra dele.